Então, no caso do meu casamento, por exemplo, eu não estava entendendo nada, não tinha nenhuma revelação de Deus. Calma, isso aí está vindo para você crescer. Eu não tinha ideia que eu ia montar uma empresa meses depois, não tinha ideia de nada. Eu só continuei caminhando. Tem vezes que você não entende, mas a palavra é: continua caminhando. É só não parar. Vai dar certo. E aí casei, voltei para o estúdio, que era a porta que eu tinha aberta, né? Isso é uma coisa muito importante na minha vida. Quando eu paro para fazer os cálculos do porquê as coisas deram certo na minha vida, uma das coisas que um dia, se eu for escrever uma autobiografia, eu vou colocar isso, eu nunca fechei uma porta. Então, para ter uma ideia, então eu trabalhei no estúdio, saí de porta aberta. Quando eu perdi o emprego no turismo aqui, que era eu era vendedor, né, era agente de viagem para uma agência, eu voltei para o estúdio e falei: você me dá uma oportunidade? Ele, claro, a porta está aberta. Aí ficava fazendo uns serviços de madrugada, pagar um dinheirinho só para poder botar comida em casa aqui no início do casamento. Janine estudava de dia, ela ainda fazia segundo grau. Nossa. Ela estava no último ano do segundo grau. Ela ia para a escola de manhã. Que loucura, né? De casado. E eu ia para o estúdio de madrugada. Aí, nesse período, acabou a escola dela, ela arranjou um estágio para fazer, que ela queria ser professora infantil. E aí ela fez um estágio num colégio lá no Rio de Janeiro chamado Santa Mônica, ela ganhava R$220 por mês. R$220 por mês dava para fazer nossas compras do mês. Então eu falava assim, ó, com o teu salário você faz a compra do mês e todo o resto da casa eu seguro. Com o que eu ganhava no estúdio, que era tipo 400 e poucos reais também. Não era nada assim, mas dava para pagar. A conta de luz na época era 50, 60 reais. Eu não pagava aluguel porque eu morava de favor numa casa. Então a gente começou a se virar. Passou 6 meses de casado. Olha que coisa interessante como Deus faz, né? Eu fui gravar, eu recebi uma ligação para fazer uma gravação no estúdio. Mas era de pagode. O estúdio gravava gospel, gravava pagode, gravava tudo. MPB, era uma confusão. E aí o Pedrinho, que era o dono do estúdio, um abraço, Pedro, meu amigo até hoje, falou assim: Thiago, você quer pegar uma gravação de pagode hoje à noite? Eu falei: pô, cara, pagode é complicado, não sei o quê, eu era meio religiosão, né, e tal. Aí ele falou assim: cara, mas eu não tenho outra pessoa. Outra coisa, faz isso, se você fizer, eu te dou R$400 à noite. Cara, eu ia ganhar na noite o que eu ganhava no mês. Falei: eu vou fazer. Eu faço. E aí, para conseguir a grana, eu fui. Quando eu cheguei lá, realmente era pagode, mas na verdade era um pessoal, que são meus amigos até hoje, o Marcelo e a Vanessa, que acabaram de se converter. Ela era funkeira, ele era pagodeiro de um morro lá em Vila Isabel, no Rio de Janeiro. E eles tinham acabado de se converter, tipo assim, 2 semanas de crente. E eles tinham já marcado para gravar as coisas que eles iam gravar, pagode, funk, não sei o quê. E no estúdio eles falaram assim: cara, a gente sente que não é mais para gravar isso. E aí eu entendi, cara, eu não tô aqui à toa. E eu fui aconselhando eles: cara, já que tá pago, por que você não busca uma direção para você ter uma nova letra? E tal. Eles acabaram gravando um CD cristão. Que nunca deu certo e tal, mas enfim, o pagode também não ia dar. E aí, cara, você acredita que nesse dia ele falou para mim do nada assim: Marcelo, Thiago, você não tem algum projeto não para que eu possa investir? O cara acabou de me falar que mora num morro, mano, que não tem, que se esforçou para pagar isso aqui. Como é que o cara quer investir em projeto? E por acaso, nunca sai despreparado. A Bíblia diz: o coração do homem pode fazer planos, Provérbios 16, mas a resposta certa vem do Senhor. Se não tiver planos, como é que vai ter resposta? Sabe o que eu tinha na minha bolsa? O projeto. Que quando eu falei: Janine, um dia a gente vai ter nossa empresa, eu montei um projeto. Nome da empresa. O que a empresa vai vender? Quantos colaboradores precisamos? O que dá mais dinheiro dentro do turismo? Eu tinha todo o projeto. Eu tirei da minha bolsa e fiz assim: cara, eu tenho esse projeto aqui, ó. Ele falou assim: você acha que com 60 mil consegue começar um projeto desse? Cara, com 5 eu começava, imagina com 60. Eu falei: claro. Ele falou: cara, isso aqui eu recebi uma herança, que eu nem sabia que tinha direito, de uma casa, de uma avó, e minha parte é 60 mil. Eu ia comprar uns táxis, mas eu vou investir nisso, a gente vira sócio. Meio a meio. Você entra com expertise, eu entro com dinheiro. Beleza. Naquela semana, olha só, eu não ia nem gravar nessa noite, eu estava começando a empresa de turismo, que durou até 2014. Nossa. Nos fundos da minha casa, não tinha como alugar em lugar nenhum, abrimos o CNPJ, contratamos um telefone fixo, né, e ficava no telefone, tal. Ele ficou 3 meses de sócio comigo, nunca deu certo a empresa. 3, 4 meses. Aí um dia ele me ligou e falou: cara,
esse negócio não tá dando certo não e tal. Eu quero sair da empresa. Tira logo meu nome da empresa e me paga como você puder. Aí eu fui lá, paguei na época R$400 que eu peguei emprestado com meu avô, Valdemar, que já tá na glória, o pai da minha mãe. Falei, vô, preciso de R$400 emprestado para mexer no documento da minha empresa. Mas tu não é empresário? Como é que você precisa de dinheiro? Eu falei, não, sou empresário, mas tem só o CNPJ, não tem dinheiro. Aí meu avô me emprestou esses R$400. Aí fui lá no cartório, tirei o nome dele. E eu tinha que devolver agora 60 mil para ele. Cara, quando ele saiu do negócio, eu comecei a pensar como eu vou fazer dinheiro. E aí eu falei assim, quer saber? Eu vou começar a ligar para todo mundo que trabalhou comigo no estúdio, as bandas. A importância de manter portas abertas. Comecei a ligar. A banda do fulano de tal, a banda do ciclano. Tudo bem, você lembra de mim, o Thiago, Brunet, que ficava na mesa de som gravando? Claro, e como é que você tá? Cara, eu tô trabalhando com turismo agora. Tudo que você tiver aí no escritório de vocês, de viagem, confia em mim, cara, e tal, pá. E comecei a dar o meu melhor. Comecei a realmente procurar as melhores passagens, melhores hotéis. E aí comecei a pegar todas as bandas, cantores do estúdio começaram a confiar em mim. E aí eu paguei ele, tipo assim, 60 mil eu paguei ele em 4 meses. Que demoraria uma vida para pagar nessa época. E aí comecei. Até de 2005 até 2007 eu ficava vendendo passagem aérea. Ou seja, estava sobrevivendo, pagando as contas, mas não dava para crescer a empresa. Não era dinheiro suficiente para crescer a empresa e nem para respirar. Mas já conseguia comer pizza no final de semana com a Janine. Já, sabe, já era um negocinho legal, assim. Nada de especial, legal. Em 2007, a minha vida muda. Que aí é um testemunho até muito forte. Não sei nem porque eu estou dando esse testemunho todo. Mas, para quem não conhece, em 2007, eu trabalhava eu e meu primo só na agência, que era lá na minha casa ainda. Tinha uma casinha atrás, a gente fez um escritóriozinho bem vagabundinho. A casa de favor que você morava? A casa de favor que eu morava. E era uma casa da família, né? Sim. Aí eu consegui o direito de ficar um tempo. Depois tive que sair. E aí, 2007, estava aí meu primo, aí ele chegou e falou assim, Thiago, tá sabendo que vai ter a feira da BAV? A BAV era a feira de turismo, né? Vai ser lá no Rio Centro. Eu morava em Vila Cosmos, ali Vila da Penha, Irajá, para quem conhece o Rio, e a feira era no Recreio, lá no Recreio dos Bandeirantes, no Rio Centro. Cara, a gente tinha R$12. Mais ou menos isso. A gente botou 7 de gasolina. Nossa. Fomos para a BAV. Chegamos lá 9 horas da manhã e descobrimos 2 coisas. Primeira coisa, só abriu os portões 1 da tarde. A gente não tinha dinheiro para voltar. Só tinha R$7 de gasolina. Segundo, tinha que pagar para entrar. E aí, meu primo falou, cara, não deu certo, vamos embora. Eu falei, cara, calma aí, vamos ficar aqui na porta. Sabe quando você sente que pode ter uma oportunidade? Eu falei, vamos ficar aqui, às vezes a gente conhece alguém que... Ficamos 9, 10, 11 da manhã, quase meio-dia passa uma moça, chama o nome dele, Lucas. Eu falei, oi, tu não lembra de mim? Faculdade, que ele fez faculdade de turismo, esse meu primo. Por isso que eu chamei ele para trabalhar comigo. Ela falou assim, o que vocês estão fazendo? Não, a gente não tem entrada, é só abrir uma hora. Ela falou assim, não, mas a entrada eu consigo, pô. Eu consigo pelo meu stand. Ela conseguiu as entradas. Aí a gente estava, nessa altura, morrendo de fome, imagina, a manhã toda e não tinha dinheiro para comer. Quando a gente entrou, cara, todos os estandes tinham comidas típicas de cada país, de graça. Irmão, falei, me dá a barraca da Itália, barraca de Portugal, comi bacalhau, comi... de graça. Não, foi demais. E nesse dia, um homem, eu estava andando pelo corredor, um homem falou assim, tudo bem? Falou comigo em inglês. Eu falei, ok. Meu inglês hoje já é médio, imagina. Aí ele falou assim, você já conhece a terra de Jesus? Eu falei, não, conheço Jesus, a terra não. Ele falou, então senta aqui. Ele me explicou sobre Israel. Eu não sei que esse homem viu em mim, meu grande amigo até hoje lá em Israel. Foi em 2005, ele falou assim, você quer conhecer Israel para você saber se você tem capacidade de fazer as pessoas conhecerem a terra onde tudo começou? Aí eu falei, quero. Um mês depois, eu estava embarcando para Israel pela primeira vez, com a passagem paga por ele, o hotel, tudo pago por ele, para eu conhecer Israel, para ver se eu teria condições de montar grupo. Ele falou assim, aí eu fui para Israel, aí, meu irmão, apaixonei de vez, eu falei, meu Deus, que coisa incrível. Ele falou assim,
tenta nos próximos 12 meses, isso era tipo o mês de julho, tenta nos próximos 12 meses, ou seja, até julho do ano que vem, trazer um grupo para Israel. Com teus conhecimentos nas igrejas, de turismo, tudo isso. Naquele mesmo ano, de julho até dezembro, eu levei 3. Nossa. Aí ele já me chamou para perto e falou, ó, beleza, você tem uma graça especial, você consegue fazer. E 2007 foi isso. 2008 eu me especializei em Israel. Comecei a estudar tudo, comecei a ir muito para Israel, tanto que hoje, né, em 2023, eu já fui 50 vezes para Israel. Mas por causa dessas múltiplas idas no início, de trabalho, muito estudo também, fiz o Jerusalem Bible Institute, fiz vários cursos lá na Hebrew University, que é a Universidade Hebraica de Jerusalém. Então ia muito para estudar, me apaixonei, virou uma especialidade do turismo, crescemos e quebramos em 2014. E aí eu tive o meu grande recomeço. Então eu tive vários recomeços, cara. O recomeço de sair da música e começar no turismo como funcionário. Depois o recomeço de começar como empresário. Depois de quebrar e recomeçar no mundo da educação. Eu sei de uma coisa. Recomeçar só é difícil se você não tem fé em Deus e se você não está escutando as pessoas certas. É importante também você começar curtindo, né, Wesley? Muito importante. Porque quando você curte o vídeo, o YouTube entende que é relevante, né? O algoritmo do YouTube entrega para mais pessoas ainda. E tem gente que nos assiste aqui e não é inscrito no nosso canal. É inadmissível, né? Segundo o Teixeirinha, né? Então não deixa de se inscrever, ativar o sininho das notificações para você receber em primeira mão não só os Cafés com Destino, mas também as pregações de domingo. Aliás, a pregação de ontem, Wesley. Muito boa. Então, todo domingo, 10 horas da manhã, tem pregação inédita. Assiste a pregação de ontem, vai te ajudar muito, tá bom? Você vai ser notificado sempre se está inscrito nesse canal e ativou o sininho. Vamos lá? Não. Bom, então olha só, gente, Eclesiastes, né, que foi escrito cerca de 1000 anos antes de Cristo pelo rei Salomão, mesmo que escreveu Provérbios, Salomão, filho do rei Davi, do grande rei Davi, que escreveu Salmos, né? Ele aqui começa o capítulo 1 de Eclesiastes. Muitos teólogos dizem que Salomão escreve esse livro já numa depressãozinha. Ele começa a ser muito negativo nas palavras. Mas eu quero te explicar a minha visão do livro de Eclesiastes. Você vai aprender muito nessa série que começa hoje, porque eu vou trazer uma aplicabilidade para a sua vida diária. Como é que você pode aplicar o livro de Eclesiastes já? Como é que isso pode ter um efeito positivo na tua vida agora? Então vem comigo nessa série e nessa aula que começa hoje. O capítulo 1 começa assim, ó, palavras do pregador. A primeira vez, Wesley, que Salomão vai se apresentar como pregador. Ele sempre foi um homem reconhecidamente político, porque era governante, sábio, então ele era um professor. Os reis da terra vinham até ele, saíam de suas nações, como a rainha de Sabá, que levou toneladas de ouro para Salomão em troca de um dia com ele, de uma mentoria com ele, né? Então ele era reconhecidamente um professor, um mentor, isso aí está claro na Bíblia, mas é a primeira vez que ele vai aparecer como pregador. E Salomão, o homem mais sábio que já passou por essa terra, que já existiu fisicamente, né? Não colocamos Jesus nessa lista porque era homem e Deus, então ele tinha a mente de Deus. Então, de homem em homem, Salomão foi o mais sábio. E ele diz que tudo é vaidade. Olha como é que ele começa o versículo 3. Que proveito tem um homem de todo o trabalho que ele tem debaixo do sol? Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Nasce o sol, põe-se o sol e volta ao lugar de onde nasceu. Ele começa a falar das redundâncias da vida. Ó. O homem nasce, cresce, morre, aí nasce outro homem e tal. A terra permanece tudo igual, só vai mudando os homens. O sol nasce, depois se põe, depois nasce de novo. Olha só, o vento vai para o sul, faz o seu giro para o norte, continuamente vai girando o vento e volta fazendo os seus círculos. Todos os ribeiros vão para o mar, contudo o mar nunca se enche. Ao lugar para onde os ribeiros correm, para ali tornarão a ir. Olha só, ele está falando o seguinte, tudo é igual no mundo. Isso aqui são palavras de uma pessoa inteligente. Você imagina, há 3.000 anos atrás, Salomão está contando coisas da fauna, da flora, de biologia, de ciência, de geografia, de história, que agora a gente tem conhecimento. Há 3.000 anos atrás, Salomão está falando, você reparou que todo rio termina no mar? Nem todo mundo tinha esse conhecimento há 3.000 anos atrás.
Você reparou que o vento ele vem do sul e faz curva no norte? Gente, como é que se media isso há 3.000 anos atrás? Salomão era muito inteligente. Era uma sabedoria fora do comum. Versículo 8. Todas as coisas são canseira. Por quê? São repetitivas. Mais do que ninguém o pode declarar. Os olhos não se fartam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi isso? Isso é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer, pois não existe nada de novo debaixo do sol. Ele falou, ó, aquilo que você está fazendo, por mais que você ache que é pioneiro, não é. Algumas gerações atrás já fizeram isso também. O pensamento que você acha que é inovador, alguém já teve também. O Salomão está falando, tudo é repetição debaixo do sol. Versículo 10, ó. Há alguma coisa de que se possa dizer, veja, isso é novo? Não. Já nos séculos passados, que foram antes de nós, já aconteceu também. Não há lembrança das coisas que precederam e das coisas que hão de ser. Também não haverá lembrança entre os que hão de vir depois delas. Ou seja, as próximas gerações não estão nem aí para o teu sofrimento, para como foi seu dia a dia, para a história que você criou. Tirando as exceções dos heróis que entram na história e a gente fica sabendo um pouco, pega um Martin Luther King, Mahatma Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, um Nelson Mandela, tirando assim alguns heróis que entram, a maioria das pessoas vêm e vão, ninguém sabe. As gerações futuras não se lembram dessa pessoa. Versículo 12, eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Apliquei meu coração a examinar e a informar-me com sabedoria de tudo o que se acontece debaixo do sol. Então Salomão aqui vai começar a dizer que o objeto de estudo dele é simplesmente tudo o que acontece na terra. Tudo que acontece na terra eu vou estudar para poder escrever o livro de Eclesiastes. Por isso que é um livro de sabedoria. E ele continua dizendo, atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, tudo era vaidade e aflição de espírito. O que é torto não se pode endireitar, o que falta não se pode calcular. Falei eu com meu coração, olha, eu me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos os que houveram antes de mim em Jerusalém. O meu coração alcançou muita sabedoria e muito conhecimento. Apliquei meu coração a conhecer a sabedoria e a conhecer os desvarios e as loucuras. Mas vim a saber que também isso era aflição de espírito, porque na muita sabedoria tem muito cansaço, e o que aumenta o conhecimento, aumenta também a tristeza. Aqui é o capítulo 1 de Eclesiastes, onde eu quero me dedicar na nossa aula de hoje. Salomão, já um pouco mais avançado de idade, já no fim da sua vida, claramente vendo a vida por um filtro negativo, claramente um pouco depressivo, não posso talvez usar essa palavra porque seria um quadro clínico, mas um pouco uma perspectiva mais negativa da vida, ele começa a ver como tudo vaidade. Primeiro, eu estava explicando aqui para a nossa equipe, antes da gente começar o café hoje, de que Salomão cometeu um erro ele não estava atento na eternidade, ele estava atento só nas coisas naturais. Ele falou, poxa, me dediquei tanta sabedoria, ganhei tanto dinheiro, ninguém teve mais do que eu. Na história de Israel, na história de Jerusalém, ninguém foi maior do que eu, mas eu vou morrer um dia como todos os seres humanos e vou ter que deixar tudo aqui. Ou seja, ele estava muito preocupado com as coisas da terra. Por isso que o apóstolo Paulo, milênios, séculos depois, vai afirmar que se a sua esperança se resume só nessa terra, você é o mais miserável dos homens. Porque a nossa verdadeira riqueza não está aqui. Por isso que a Bíblia diz, não aplique sua sabedoria na aquisição das riquezas. Por que você correria atrás do vento? A riqueza é como o vento, ela vai, você morre, ela vai embora. Ela vem, você morre, ela vai embora. Ou seja, nós precisamos entender que não tem erro nenhum em você adquirir riquezas. Tem gente que tem o dom de adquirir riquezas, tem gente que é herdeiro, tem gente que o negócio caiu no colo, tem gente que trabalhou, que calculou, que se esforçou e conseguiu dinheiro, mas a Bíblia está deixando claro que isso é correr atrás do vento. Existem coisas que são mais valorosas para Deus porque atingem a eternidade, e outras são menos valorosas porque se tratam só de coisas da terra. Salomão, ele tem uma forma muito peculiar de ver a vida, porque ele estudou muito. Ele termina dizendo o seguinte, quanto mais sabedoria, mais eu canso. Quanto mais conhecimento, mais eu fico triste.
Por quê? Existe um ditado antigo que diz que a ignorância é a mãe da felicidade. Quanto menos você sabe, mais feliz você consegue se sentir. Porque a pessoa que está dentro de uma comunidade carente, que ganha R$1.000, está num aperto terrível, consegue ser feliz, consegue passar um final de semana rindo, porque ela não sabe o que existe. Se essa pessoa tem acesso à vida de um amigo que tem tudo, por causa da comparação, por causa que agora ele sabe que existe, ele começa a se sentir inferior, ele começa a se sentir triste. Então, na verdade, Salomão está falando que quanto mais conhecimento você tem das coisas, mais tristeza te alcança. Então, qual é o nosso primeiro desafio nessa semana que nós vamos estudar o livro do pregador, o livro de Eclesiastes? É aplicar nossas forças naquilo que aponta para o que é eterno e tirar um pouco do nosso foco naquelas coisas que são apenas materiais que vêm e vão. Salomão aqui ele vai dar segredo de sabedoria dizendo, gente, eu analisei tudo e percebi que tudo é vaidade. Amanhã, quando a gente entrar no capítulo 2, eu vou te ensinar algumas coisas para abrir a tua mente sobre Eclesiastes, tá? E hoje, eu gostaria que você lesse e relesse o capítulo 1. Qual é o seu exercício de hoje? Lê e relê o capítulo 1 de Eclesiastes, tá bom? Deus te abençoe, eu desejo paz e prosperidade e até amanhã.